Olá pessoal, nós estamos comentando uma chamada ficha técnica. Aí como vocês estão vendo aqui, que é um curso que foi realizado na cidade de Blumenau, na oficina do Sérgio Branco, que trabalha muito na área de competição e, como é que se diz, na linha off-road, na Moto Fênix, que é o nome da sua empresa. E o porquê da necessidade de um dinamômetro, né? Como nós estamos lhe propondo um curso diferenciado, né? Então a gente precisa provar aquilo que se fala, o que se propõe. Aqui nós pegamos como referência uma moto, uma BIS 125. Como aconteceu este fato? Como surgiu esta ficha, né? Aí o que foi feito? Quando o mecânico foi desafiado para participar do curso e que levasse uma moto e que nós iríamos ver o que nós poderíamos melhorar na moto dele. Porque na verdade esse curso passa você vender um segundo serviço, o segundo serviço mais avançado, que se trata principalmente na questão econômica, redução de emissões e desempenho. Então o que primeiro a gente teve que ver antes de fazer qualquer leitura, né? O que nós fizemos? Fizemos uma análise da parametrização da chamada estrutura funcional, como é que estava. E o que foi que deu? Aqui consta que nós encontramos ali na primeira avaliação preliminar, nós tivemos uma resistência na rede principal dela de 220 ohms. Opa, constatado uma deficiência dessa, você já tem o que oferecer para o teu cliente. Aí o que nós tínhamos também? Nós tínhamos lá uma temperatura ambiente de 18 graus. Mas já tínhamos visto no scanner que a moto apresentava uma temperatura estequiométrica de 25 graus. Opa, mais um parâmetro para se mexer, né? E assim por diante. Nós tivemos também, através dessa análise, você já tem material suficiente para propor para o cliente que você tem como melhorar isso. Então vamos ver aqui os dados que nós usamos. Usamos o scanner da Multiscan, que segue a sua análise, segue dentro dessa sequência que está aqui na ficha técnica. Então, quanto à rotação, na primeira leitura que nós encontramos foi de 1380 RPM, normal. A segunda, 1350, também normal. Nós tivemos lá a temperatura do motor, primeira leitura de 89 graus, e essa segunda leitura foi feita com 100 graus. Aqui que já vem, lá na temperatura do ar, na primeira leitura, que nós achamos um ponto de referência para melhorar a questão do avanço desta moto. Porque o que é o sensor de temperatura de ar? O que é a estequiometria, né? Vocês sabem que este sensor, que através da sua EEPROM, ele é responsável por três coisas básicas. Primeiro, tempo de injeção, ignição e avanço. Então, como ele tinha uma leitura aqui de 25 graus, e na temperatura real, como consta lá na ficha, de 18 graus, você está com uma diferença de 7 graus. Há alguns instrutores e professores que eles não consideram essa diferença. Mas com essas 2 décadas de trabalho nesta área, a gente viu que não é bem assim essa questão. Então, o padrão estequiométrico é equivalente à temperatura ambiente real. Aí o que nós fizemos? Como estava lá em cima, lá está dizendo que estava a temperatura ambiente a 18 graus, a moto acusava 25 e nós trouxemos para 15 graus. O que foi esse 15 graus? Porque aqui não foi feita só 2 leituras, né? Essa aqui ficou como resultado final, esta segunda leitura. Muito bem. O que nós tivemos aqui como segunda leitura? Na segunda leitura nós tínhamos o sensor de temperatura do ar, o IAT, com uma voltagem de 3.480. Então o que deu isso aqui? Nós tivemos que reduzir para trazer a 15 graus para 1.6 volts. Né? E aí então vocês viram, porque dentro da própria as leituras que o scanner faz, a tensão da bateria estava dentro do padrão, que é 12.6 volts, dependente de uma condição ou outra não interfere. No sensor TP de aceleração ele manteve o 0,525, que é o meio volts de aceleração, que é um padrão tranquilo.
Aí nesta outra, seguinte leitura lá no MAP, o fluxo de ar, aqui já nós tivemos duas diferenças, da primeira leitura para a segunda leitura. Na primeira leitura nós tivemos lá de 1.1 a 2.6. Na segunda leitura, na final, a última leitura, nós tivemos de 1.2 a 2.2. O que se observa nisso? Que ele aumentou a mínima e reduziu a máxima. O que significa 2.6 volts de máxima, né? Significa que havia um menor fluxo de ar, porque a característica desse componente do sensor MAP é justamente de informar a quantidade de ar que o sistema está entrando, e quanto mais ele entra o ar, mais cai a voltagem. Então, portanto, nós tivemos aqui um dado muito importante. Conseguimos fazer com que entrasse mais ar no sistema, né? Aí, o que ele deu? De 2.6 a 2.2. Esse aqui é um resultado excelente como resultado de eficiência. Então, todo MAP que você consegue baixar, o pessoal pergunta, mas quanto que eu posso baixar o MAP? O máximo que você conseguir. Porque quanto mais ar entra, que nós temos a mistura ar versus combustível, nós temos 14 medidas de ar para um combustível. Então significa o quê? Quanto mais ar você vai estar entrando, ele vai estar precisando de menos combustível, porque são vários fatores que entram, é o plasma, enfim, aí a coisa se estende muito, né? Aí nós tivemos lá o avanço, lá o tempo de injeção, milissegundo. Então, como vocês viram ali, na primeira medida de milissegundo, nós tivemos 2.3 milissegundos. E na segunda leitura, 2 milissegundos. O que significa isso? É que ficou mais tempo fechado o bico do bico injetor. Significa menos combustível. Aqui que caracteriza a economia. Vocês usando esses dois parâmetros de análise, pegando lá o sensor MAP, tá? Que ele aumentou a quantidade de ar, e aqui você vê que diminuiu a quantidade de combustível, você teve uma melhor otimização. Muito bem. Nós temos lá a sonda Lambda. Na primeira leitura nós tivemos lá de 0,200 a 0,600 milivolts. E a última leitura foi de 0,100 a 0,850. O que nós vimos nisso aí? Uma maior elasticidade da sonda. Quanto maior a elasticidade da sonda, maior é a sua capacidade de correção. Então aqui, como ela disse que estava dando lá 0,850 de máximo e de mínimo 0,100, então ela está numa varredura extraordinária. Porque na primeira leitura, não que estivesse ruim. Não. 0,200, 0,600 é uma boa leitura, mas agora 0,100 a 0,850 ela não é boa, ela é ótima. Tá? Nós temos aqui também um diferencial no avanço, no eu. Estávamos lá com um avanço de 12. Aí ele passou a 11,5, quer dizer, ela já está mais rápida, ela já ficou mais sensível. A aceleração dela já fica mais linear. Que o grande problema hoje que os mecânicos reclamam, e os proprietários das motos, que é aquela embuchada na aceleração. Aquela primeiro, você acelera primeiro, parece que ela engole para depois arrancar. Com esta técnica, essa metodologia que a gente usa, isso desaparece. Ela fica mais linear, quer dizer, você acelera, ela te responde com maior rapidez, tirando o chamado buraco de aceleração. Aí nós temos ali o IACV, que é um chamado controle de lenta eletrônica. Então, uma melhor otimização. O sistema, isso aqui é uma leitura do sistema. O sistema diz que nós estávamos lá com uma lenta, com a medida do IACV de 130, ele passou para 118, ele ficou mais baixo. Então significa que ele está mais eficiente. Que mesmo assim vocês viram lá no início, na primeira leitura, o controle de marcha lenta, de 350 para um 380, uma pequena muito diferença, e aqui ela se tornou mais expressiva. Aí nós temos aqui, esta moto na primeira leitura, ela tinha aqui uma abertura da vela que se chama arco voltaico de 0,75 milímetro. E esse resultado nós conseguimos com 0,9 milímetros. Não significa que o 0,9 é o perfeito, mas foi a abertura que nos proporcionou
um melhor ajuste, que nós obtivemos o melhor resultado, onde nós conseguimos diminuir o tempo de injeção, conseguimos melhorar o fluxo de ar e assim por diante. Aí aqui o que nós podemos ver é o seguinte, o resultado, o resumo do resultado. Aqui houve uma expressiva diferença no desempenho, principalmente retomada, que eu falei, aquela aceleração mais linear. Houve um ganho, por isso que foi o curso com o dinamômetro, de 1,4 CV, conforme o dinamômetro. Como se atingiu, pode-se dizer, o plasma, o quarto estágio da matéria, que é um material de estudo muito avançado que existe, nós temos várias universidades trabalhando em cima desse processo, e eu consegui já criar, através de processo assimilativo, já esses resultados dessa técnica pelo sistema de ignição. Aí o que nós tivemos? Se nós temos um combustível com uma queima mais próximo do perfeito possível, nós temos, o que é combustível? Hidrogênio e carbono. Aí nós temos, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se misturar com oxigênio. Lembrando lá da escola qual é a fórmula da água. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, nós temos água. Aí como essa queima foi, eu considero uma queima, vamos considerar nesses padrões, perfeita. Nós podemos dizer o quê? Que o resultado, o resíduo, teria que ser literalmente água. Nós tínhamos hidrogênio e nós tínhamos oxigênio. Sobre o hidrogênio que sobrou, né, se misturou com o oxigênio, sobrou o quê? Água. Então por isso que a gente usamos aqui a expressão que saiu vapor d'água na descarga. É exatamente isso que acontece. A ponteira da descarga se manteve fria perfeitamente. Então, quando você, nesses pequenos espaços curtos que você dá, você não pode envermelhar, não pode aquecer a descarga, porque o que aquece o motor? O problema está na mistura do ar versus combustível. A ignição não está boa. Você viu que nós acertamos a ignição, acertamos a temperatura do ar, acertamos as deficiências de potência, né? Aí nós tivemos o quê? Só tínhamos que ter um resultado mais expressivo. Então o que nós fizemos aqui? A descarga se manteve fria, a temperatura do ar que foi corrigida, aí usamos como recursos eletrônicos, usamos um resistor, recuperada a rede elétrica estabilizada em 15 ohms, que nós tínhamos com 220 ohms de resistência, né? Com o motor ligado, ela me deu só um consumo de rede de 15 ohms. O scanner que nós usamos foi o Multiscan, bem eficiente para esses trabalhos no uso. Durante a manutenção de uma moto, ele realmente satisfaz a necessidade do mecânico. Muito bem. Então, qual é que é o que eu vejo o porquê desta preocupação? Né? Que como eu chamo esse? O segundo serviço para ser vendido. Então, o que é o primeiro serviço que o mecânico chega? Fazer uma revisão numa moto. Muito bem, foi feito nela. E qual foi o segundo serviço proposto? Foi o que nós fizemos, aonde poderão estar alojados os outros problemas. E o mais interessante disso tudo, que quando você começa a usar esta técnica, você começa a ver como esses parâmetros se modificam. As emissões dos gases, como que você controla, por que a moto não está queimando, como é que você pode fazer ela queimar, quem que pode estar interferindo para ela não queimar, e isso não é possível através do scanner. Então, como nós temos pontos muito sensíveis nos sistemas eletrônicos, então é ali que nós trabalhamos. Então, nessas 2 décadas de pesquisa que a gente está atuando na área, estamos satisfeitos com os resultados que nós conseguimos, porque a gente consegue criar um diferencial. Qual é o diferencial hoje do nosso curso? Que o curso que eles são dados em fases, né? Então, na primeira etapa, no sábado, você não precisa esperar nada, simplesmente você começa a aplicar aquilo que aprendeu, aquela técnica, para você começar a localizar aonde você pode melhorar. Aí nós temos também, porque toda essa técnica também é compatível com o sistema off-road.
Nós temos lá KTM, nós temos CRF, motos que dão uma diferença muito grande. Nós tivemos uma grande experiência que não tenho perdi a ficha dos parâmetros da moto, foi numa Hornet, porque a Hornet vem de original 95 CV. Aí o que deu? Nós aplicamos todas as técnicas, ela tinha usado o Power Command. Né? Instalaram o Power Command, nela deu 102 CV. Ótimo, bom desempenho. Aí tiramos o Power Command, né? Aplicamos toda a técnica, avaliamos no dinamômetro, esta moto foi para 112 CV. Aí qual que foi a vantagem do Power Command? Aí só ganhou, aí ela foi o quê? Com o Power Command com 117. Ela ganhou 5 CV. Mas agora ele ganhou 5 CV em cima do real máximo. Não foi 7 CV de um mínimo. Então são esses detalhes que acabam dando uma melhor qualidade, desempenho, e porque parte da nossa preocupação é que se trata de uma técnica nova, que os mecânicos hoje, uma parte da preocupação deles é realmente deixar a moto funcionando, né? Agora, e a nossa não, a nossa já não que seja o inverso, né? Ver se você está tirando o máximo que ela pode dar. Então essas motos grandes, como é que se diz? Aquelas embuchadas de moto muito agaçadeira, melhora sem a menor dúvida, né? Nós temos realmente nós vamos ver se preparamos mais materiais demonstrativos, mais relatórios para vocês verem que realmente vocês terão um ganho muito expressivo quanto à participação dos nossos cursos com a nossa técnica. É uma técnica nova, né? Então, como eu disse, foram 2 décadas de estudo. Isso que me levou hoje a fazer um mestrado na área de engenharia mecatrônica foi justamente para validar esses parâmetros, né? Então, que não se fala de forma aleatória, não. Estamos lá dentro de uma universidade, terminamos já o relatório dos desempenhos e como conseguimos provar para vocês através de uma ficha analítica dessa aqui, ok?